Um eclipse que tem um significado profético, né? Não só agora 3 de março nós vamos ver, mas outro que também vai ocorrer, aí vai ser um eclipse total da Lua, né? Também vai estar com aspecto de sangue no dia. Mais uma vez, a Lua no eclipse com aspecto de Lua de sangue. Embora não seja um eclipse total, vai ser um eclipse parcial agora, bem próximo aqui aos dias que estamos. E o mais importante de tudo, o que mais nos deixa atentos aos sinais espirituais que estão falando conosco, como maus presságios, lamentavelmente, é que esse evento ocorre no dia da festa de Purim. Ou seja, o dia 3 de março é literalmente o dia 14 de Adar. Então, queridos, fica aqui conosco, porque hoje nós vamos compartilhar algo muito importante que está para acontecer agora, muito perto da nossa semana, muito perto aqui dos nossos dias em que estamos vivendo, sinais dos céus, que envolve a geopolítica e os acontecimentos ao redor do mundo. Já vimos sobre os eclipses solares e agora os eclipses lunares para esse ano de 2026. Eu sou Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo de um grau de importância muito grande para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui no nosso canal Rabino Yosef Baruch com mais um vídeo para vocês. E agora nós vamos falar sobre eclipse, mas eclipse agora, eclipse lunar. Naquela conexão que nós fizemos dos eclipses solares no vídeo anterior, agora como uma continuação dos eventos que vão acontecer agora. Estão aí nas nossas portas já para acontecer. E eu convido você aqui nesse vídeo de hoje a deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, né? Acionar o sininho para que você seja recomendado sempre e comentar aqui abaixo o que você acha realmente dessas informações, que são informações tão valiosas no sentido espiritual, no âmbito espiritual, e que envolve a nossa vida de uma certa forma, direto ou indiretamente, a nossa vida espiritual. Como nós nos comportamos frente à profecia bíblica e o que está acontecendo hoje no mundo relacionado ao cumprimento profético da palavra do eterno nosso Deus. Né? Então, peço você que comente aqui o que você acha, se você concorda, se você entende dessa forma ou não, né? Como você tem visto as coisas que estão acontecendo no mundo. E como eu disse aqui, é muito importante que você compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Diga para mim aqui, você estava sabendo que ia ocorrer agora um eclipse lunar no dia 3 de março? Um eclipse que tem um significado profético, né? Não só agora 3 de março nós vamos ver, mas outro que também vai ocorrer, aí vai ser um eclipse total da Lua, né? Também vai estar com aspecto de sangue no dia 28 de agosto desse ano também. Então vamos lá, quero convidar você para compartilharmos aqui o nosso material, que sempre preparamos para vocês com muito carinho. Muito bem, eclipse lunar, esse eclipse lunar de 2026, a lua de sangue na festa de Purim. Isso é muito significativo, queridos, muito significativo dentro do quadro profético que nós estamos vivendo nesses dias. Um evento especial ocorrerá na Lua em março de 2026, quando ela aparecerá mudar de cor e ficar vermelha como sangue. Esse fenômeno singular será visível em todo o mundo e foi denominado como Eclipse da Lua do Verme de Sangue. A Terra está prestes a presenciar 2 eclipses lunares e esses eclipses com aparência de sangue. Novamente, estamos diante de sinais nos céus que nos mostram a realidade do mundo espiritual ao nosso redor. Vamos compartilhar agora um pouco do que está por vir nesse ano
de 2026. Há apenas 2 semanas após o eclipse solar anular que comentamos no vídeo passado, a Terra presenciará um eclipse lunar total nos dias 3 e 4 de março, quando a sombra da Terra deixará nosso vizinho lunar com uma cor vermelha intensa. Lua de sangue será visível por cerca de 58 minutos no oeste da América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e leste da Ásia. Diferentemente das poucas pessoas que testemunharão o eclipse solar anular, quase 31% da população mundial, cerca de 2,5 bilhões de pessoas poderão ver o eclipse em sua totalidade, quando a lua ficará vermelha como sangue. Você está percebendo que esse evento é um evento que muita gente vai poder presenciar. E nós vamos ver o que significa também esse eclipse lunar, como nós mencionamos no nosso vídeo passado. Então, não se distraia, fica atento, porque nós estamos falando de coisas muito valorosas aqui. Estamos falando de coisas muito valiosas que envolvem a nossa vida espiritual, que envolve a espiritualidade do mundo, que envolve os últimos dias, que envolve o quadro profético da palavra de Deus. Sinais dos céus novamente acontecendo diante dos nossos olhos. E sinais não apenas de especulação, não. Sinais com informações proféticas, nós vamos mostrar aqui. Ok? Então vamos lá, continuando aqui no compartilhamento do nosso material. Bom, aqui você vê um quadro, né, mostrando justamente aonde vai se poder ver o eclipse lunar e aonde ele não poderá ser visto. Então, de certa forma, sim, parte do mundo vai ver e parte do mundo não vai ver. Ou seja, porque ele tem a manifestação em alguns lugares, em outros lugares está restrito. Aqui novamente você vê, né, as horas em que vai ter o pico e as horas em que ele vai estar parcialmente sendo visto. Então você pode perceber aqui nesse eclipse que vai dar lugar aqui no dia 3 de março desse ano de 2026, a Masal Peixes, será no dia 15 de Adar, a festa de Purim. E eu quero perguntar a você, você lembra do que é a festa de Purim? Se você não lembra, eu vou trazer aqui a sua memória agora. Para aqueles que lembram, vamos acompanhar aqui a festa de Purim. Se celebra o grande livramento que Deus deu aos judeus no Império Persa, ou seja, o atual Irã. Veja isso, em atual Irã. No passado era a Pérsia, e foi lá principalmente que esse milagre grande aconteceu e o povo judeu celebra esse grande evento. Um grande plano maligno foi feito pelo inimigo para destruir todo o povo judeu e Deus salvou o seu povo. Então, só para lembrar um pouco aqui, quando houve o cativeiro babilônico, antes do cativeiro babilônico, as tribos do norte foram levadas para a Síria pelo Império Assírio. Logo depois veio o Império Babilônico, tomou o Império Assírio, e ele veio depois e levou todo o reino de Judá no sul, que era composto ali pela tribo de Judá, tribo de Benjamim, parte da tribo de Simeão, e muitos outros judeus de outras tribos também foram levados para a Babilônia, que praticamente é quase a mesma região do Império Assírio Antigo. Então, todo o povo judeu estava espalhado por aquelas terras ali da Mesopotâmia, daquelas áreas adjacentes. O que aconteceu é que na Pérsia, a nossa Hadassa, uma judia da casa da tribo de Benjamim, e ela foi selecionada para ser a rainha, então se tornou a nossa rainha Esther, a rainha de todo o Império Persa. O que vai acontecer é que vai haver uma trama do primeiro-ministro da Pérsia na época, chamado Haman, e ele vai lançar sortes diante dos astros, porque ele tem um ódio do povo judeu, e o fato de Mordecai, parente da rainha Esther, não se encurvar para ele, o provocava mais a ira ainda. Então ele não só canalizou a ira dele para Mordecai, mas para tudo que Mordecai ele representava, ou seja, ele representava o seu próprio povo, o povo judeu, que vivia em todo o território do Império Persa. E ele conseguiu, de maneira muito sorrateira, levou o rei a concordar com ele num possível aniquilamento do povo judeu, ou seja, a destruição de um povo no reino que não obedecia às leis do rei. Então, o rei deu a permissão, sem saber quem era,
E Ramã decretou ali, depois de consultar os astros, lançar sortes, uma data para a destruição de todo o povo judeu em todas as províncias do Império Persa. Então, uma grande comoção, grande clamor foi feito pelos judeus na Pérsia, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui agora, mostrando para vocês que o que aconteceu lá atrás, envolvendo os astros, pode estar acontecendo agora também nos nossos dias, ok? Então vamos aqui, eu quero mostrar a vocês no slide que preparamos, recordando como nós mencionamos, Purim, milagre que ocorreu e o povo judeu foi salvo, né? A rainha Esther, ela foi feita rainha de todo o Império Persa e se lançou por isso a palavra Purim, da festa Purim, né? Que quer dizer sortes, em uma consulta aos astros. E novamente nós estamos vendo esse evento de astros nos céus, justamente num período muito tenso, ok? Aonde o Império Persa antigo hoje é o Irã. E o que nós estamos vendo agora é essa tensão da própria população iraniana, daqueles que não apoiam o regime ditatorial dos ayatolás, né? Sofrendo, e os que apoiam, como você vê nessa imagem, querendo a destruição de Israel. Você vê ali naquele cartaz na mão daquele iraniano do regime, né? Mísseis caindo sobre a Magna Davi, a estrela de Davi. E nós temos a figura do Ayatollah hoje, Khamenei, né, que afronta o nosso primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que representa toda a nação de Israel, claro, com parceiros que nós temos hoje, como os Estados Unidos, né, que estão tomando também essa causa e já fez uma ameaça contra o Irã. E pela última informação que temos, essa ameaça ela está feita para o final do mês de fevereiro. Por quê? Porque provavelmente agora, no período do jejum muçulmano desse mês chamado Ramadã, provavelmente não vai haver incursões militares, mas no final do mês, iniciando o mês de março, está previsto, provavelmente, se não houver acordo, um grande ataque contra o Irã. Então você percebe que o ataque virá justamente quando vai estar acontecendo o eclipse lunar, que vai ser numa apresentação de cor de sangue, e ao mesmo tempo festa de Purim, o mesmo evento espiritual acontecendo, com sinais nos céus. Então, eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Nós estamos diante de um evento espiritual que está se repetindo, né? Há um desejo do Irã aniquilar o povo judeu, aniquilar a nação de Israel, e nós temos hoje pessoas que estão a favor de Israel, como os Estados Unidos, e estamos vendo esse evento quase que se repetir. Então, eu convido você, escreve aqui embaixo agora, o que você está achando disso? Porque, de fato, queridos, isso é muito significativo, tá? Não é apenas especulação. Eu estou trazendo essa informação. Se você não sabia que isso ia acontecer, dos eventos que estão para acontecer se harmonizando. Olha, a ameaça dos Estados Unidos a atacar o Irã justamente no início de março. E no dia 3 de março, que vai haver o eclipse lunar, é a festa de Purim, em que celebramos o grande livramento que Deus deu ao povo judeu naquele país ali mesmo, chamado Irã, na Pérsia, envolvendo a Pérsia e o povo judeu. Veja, isso não pode ser uma coincidência, isso é muito significativo. Então, queridos, de fato, estamos vivendo um tempo profético. E aqui agora eu trago para vocês o outro eclipse que vai também haver, o eclipse, outro eclipse lunar. Mas é muito importante que a gente volte lá na profecia bíblica para entender que tudo isso tem palavra profética envolvida. Então, aqui na Psorate Lucas 21, 10 e 11 diz: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus, como mencionamos anteriormente, grandes sinais dos céus. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia de Adonai. E isso foi repetido em Atos 2:20.
Também apontando para Mateus 24, 29 a 30, quando Yeshua diz: o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E também Lucas 21, 11 diz: haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Recorda que nós comentamos com vocês no vídeo passado sobre o que também está dentro da tradição judaica e que expressa isso de uma maneira muito espiritual, como presságios. No Talmud babilônico, temos lá no Tratado Sukkah 42, onde os sábios de Israel discutem sobre esse assunto dos eclipses e discutem o tema e nos trazem observações reveladoras que o eclipse da lua é um mau presságio para Israel, e isso porque Israel baseia seu calendário na lua. Já um eclipse do sol é um mau presságio para as nações do mundo, porque as nações baseiam seu calendário no sol. Então, queridos, você percebe que o eclipse que nós estamos presenciando agora, dia 3 de março, é o eclipse lunar, e que inclusive ele vai ter a cor avermelhada, trazendo para a gente uma certa mensagem, não uma mensagem de alegria, mas uma mensagem de tensão espiritual. Porque, sim, há grande probabilidade de que o adversário tente atacar a nação de Israel, a nação do povo judeu. Não é? O nosso povo em que nós amamos, a nossa nação que nós amamos muito. Bom, aqui eu compartilho com vocês também que dia 28 de agosto de 2026, desse mesmo ano, nós vamos ter o outro eclipse, né? E esse eclipse também em agosto representa algo muito significativo, tá? Pois ele vai ser justamente ali no meado do mês de Elul, meado do mês de Elul. Isso significa esse mês que vai ser o mês de Selihot, de súplicas, de toques do shofar, que anuncia os dias de juízo, como Yom Teruah, o dia da trombeta, Yom Kippur, o dia do juízo, e Sukkot, a festa dos tabernáculos. Então, ali no dia 15 de Elul desse ano, vai acontecer esse eclipse. E no mês de Elul se toca o shofar o mês inteiro, como despertamento para regressar a Deus, para fazer chuvar dias de arrependimento para os dias de juízo. Então, como nós mencionamos, também será muito significativo, porque será um evento de lua de sangue com os toques de trombeta. Então, queridos, isso não é coincidência. Isso pode estar apontando realmente para o que nós vemos nos selos, para os eventos dos últimos dias, que nos mostram realmente que a hora está chegando. Como nós mencionamos no vídeo passado, tem lá no Lachzor, lá Adonai, né? Vamos voltar a Deus, Bitfilah Ve'ahavá, em oração e amor. Necessitamos buscar de Deus, buscar a face do Senhor, arrependendo-nos das nossas más obras, né? Ou seja, consertando o nosso caminho. É necessário buscar o temor dos céus, Irat Shamayim. Não é hora de brincarmos espiritualmente, né? Não é tempo para perder tempo, como mencionamos sempre, mas é tempo de buscar a Deus, buscar com integridade no coração, com sinceridade da alma, afastar-se da impureza e voltar realmente com o coração quebrantado e contrito. Está aqui diante dos nossos olhos os eclipses falando conosco esse ano. Desperta, coisas estão para acontecer. É necessário voltar a Deus com um coração sincero. Além de sinais nos céus, como eclipse solar, eclipse lunar, temos as tensões da geopolítica, nações contra nação, ou seja, temos a economia no mundo que está sofrendo, né, altos e baixos, temos perseguições religiosas, literais lá no Oriente Médio, muita gente morrendo, também perseguições que temos sofrido por causa do nome de Yeshua, no âmbito moral, no âmbito espiritual. E tudo isso porque estamos chegando ao fim, estamos chegando próximos da vinda do nosso Mashiach, do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Mais uma vez eu peço a você, deixe o seu like aqui, comenta aqui abaixo desse vídeo o que você acha, compartilha com várias pessoas para que elas possam ser despertadas também. E nós vamos terminando o nosso vídeo de hoje, convidando você
a olhar aqui na descrição do nosso vídeo, veja a nossa Yeshivá, veja as informações dos nossos cursos, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Nós vamos terminando por agora. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo "eu preciso disso", então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.